Cordiais saudações, em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós iniciamos mais um mesa de debates e discussões no modo à distância, o tema o casamento no contexto bíblico, comentários e considerações. Bem, vou fazer as minhas considerações finais nessa discussão com o evangelista Lúcio Magalhães, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Venda Nova, e também com o diácono Samir Tarabai, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro. O primeiro ponto que eu quero mencionar nesse fechamento é sobre o foco da discussão. Creio que houve um desvio no ponto central na questão-chave que está sendo discutida. Observando alguns comentários, até mesmo por parte dos debatedores, consegui observar de forma muito clara que ninguém está aqui atacando o plano de Deus para o casamento. Ninguém está aqui atacando o ensino de Deus, a vontade de Deus para o casamento. A vontade de Deus é que nenhum casamento chegue ao fim. De 100 casamentos, que os 100 cheguem ao final. De 1000 casamentos, que os 1000 cheguem ao final. De 1 milhão de casamentos, que esses 1 milhão cheguem ali ao final. E que os dois, homem e mulher, vivam de forma feliz dentro dessa união. E que todos os problemas e que todas as dificuldades elas sejam superadas. Essa é a vontade de Deus e ninguém está aqui indo ou atuando contra, militando contra a vontade de Deus. Então, percebeu-se que alguns, inclusive nos comentários dos leitores, dos participantes, daqueles que estão acompanhando aqui neste espaço, que houve essa falta de entendimento. E isso, em certo ponto, prejudicou um pouco o debate. Nós podemos fazer aqui, quem sabe, ainda neste ano ou nos próximos meses, nós podemos promover um debate sobre o casamento que agrada a Deus. Como ter um casamento forte, e não somente tratando de aspectos voltados para quem está dentro da realidade do casamento, mas principalmente voltado para os jovens, aqueles que estão no período de namoro, aqueles que estão pretendendo se casar. Então, creio que nós somos unânimes nesse entendimento. A questão-chave é: qual a atitude da igreja diante de um cenário adverso? Quando aquele casamento não dá certo, quando surgem alguns problemas, quando surgem algumas situações, por exemplo, a infidelidade conjugal, o abandono por parte do incrédulo, como que a igreja deve agir nessa situação? Ela deve ficar presa à ideia de que o casamento é indissolúvel, aconteça o que acontecer? É isso que está escrito no Novo Testamento? Creio que não. Creio que não. E demonstrei aqui na análise de alguns textos, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, 1 Coríntios capítulo 7, principalmente a partir do versículo 10, Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 2, e outros textos que têm uma ligação direta ou próxima com a questão que está sendo debatida. Principalmente, como eu deixei claro, o texto de Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3,
onde Jesus é provocado pelos religiosos, pelos fariseus, sobre uma questão relacionada diretamente ao casamento e ao divórcio. Então, esse desvio, acredito que precisa ser analisado num outro momento, numa outra situação, para nós debatermos essa outra questão que está também relacionada à nossa discussão, mas não foi o foco principal do debate. Segundo ponto, eu julgo muito importante destacar, a questão da contextualização. Continuo com a minha interpretação. Não estou atacando o casamento, mas pegar o casamento segundo a vontade de Deus. Mas pegar textos fora de contexto e afirmar que por meio desses textos o casamento é indissolúvel, não procede. O contexto de Mateus 19, versículo 9, não dá base para isso. O diácono Samir Tarabai não explicou a significação, o significado do termo porneia dentro do nosso cenário social, dentro do nosso contexto social atual. E vou além, nem mesmo alguns teólogos, até de igrejas de Cristo, vou citar como referência o teólogo Álvaro César Pestana, nem mesmo a interpretação dele está isenta de ser discutida e ser debatida. O termo porneia, relações sexuais ilícitas, alguns traduzem como adultério, outros como fornicação, outros como prostituição. No meu entendimento, como eu deixei claro, relações sexuais ilícitas são todas relações cometidas fora do casamento. Então, afirmar que relações sexuais ilícitas são relações anteriores ao casamento, ou seja, descobriu-se posteriormente e poderia sim anular, carece de sustentação, porque dentro do próprio contexto da lei, o homem ele teria meios de analisar e verificar se a mulher de fato era virgem ou não. Foi debatido também com o evangelista Lúcio Magalhães a questão da virgindade, da importância da virgindade, não somente para o homem, mas não somente para a mulher, mas para o homem também é fundamental que estejam nessa situação. Mas, infelizmente, até mesmo dentro da realidade de igrejas de Cristo, não é o que observamos. E grande parte dos casamentos que são formados por pessoas que estavam anteriormente no mundo, se converteram e se casaram posteriormente, as pessoas já não mais eram virgens, entraram na igreja. Então, como é que vamos exigir dessas pessoas essa situação? E na maioria dos casos não são. E aí, o que fazer diante dessa situação? Nós também apresentamos alguns argumentos. Então, relações sexuais ilícitas, todas as relações fora. Também enquadrar como relações entre, por exemplo, o incesto entre parentes próximos, carece de sustentação. Dizer que se refere exclusivamente a esse tipo de relação carece de sustentação, mesmo porque o casamento nessa situação não seria nem validado na presença de Deus. Então, nem precisaria do divórcio. E o apóstolo Paulo vai discorrer justamente sobre essa questão nas suas cartas. E quando o evangelho chega aos gentios, é citado justamente essa questão das relações sexuais ilícitas. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 29, e o apóstolo Paulo vai discorrer, vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Então, pegar esse texto de Mateus 19, 9, que no meu entendimento trata de uma cláusula que dá base para que exista o divórcio, relação sexual ilícita cometida por alguém que está dentro de um casamento, só pode ser julgado como
adultério. Então a palavra ali, claro, é evidente que diretamente não foi traduzida como adultério, mas relações sexuais ilícitas dentro de um casamento, cometida por um dos pares, é considerado adultério. Então esse texto, creio que o diácono Samir Tarabá especialmente deve mais explicações. Na primeira apresentação que ele ministrou sobre o tema na Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro, foi muito superficial, muito rasteiro, não tratou dessas questões de forma aprofundada relacionada à tradução. Então penso que está devendo mais explicações sobre este texto. Então, é claro, essa cláusula é uma cláusula muito clara. Então, houve a traição, houve a infidelidade, não obrigatoriamente o casamento se desfaz, a pessoa anula. Pode haver uma renovação daquela aliança através do perdão, e isso deve ser trabalhado, isso deve ser tratado de forma muito, mas muito cuidadosa. Da mesma forma que se a pessoa optar por mesmo o perdão, ele deve haver, independentemente de querer continuar ou não, o perdão é obrigatório. Jesus exige isso dos seus discípulos. Fechar os olhos para esse texto e afirmar que ele não está justificando uma motivação que leve ao final do casamento, no meu entendimento, é forçar demais o texto, é forçar demais uma situação, um contexto, melhor dizendo, anular esse contexto para fazer valer ali um certo entendimento da insolubilidade do casamento. Outro ponto que eu deixo muito claro, a questão da contextualização, que eu creio que precisam explicar mais, precisam trabalhar mais, é claro lá em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 2, a título de exemplificação, para deixar claro o que eu estou dizendo, que esse ponto da contextualização dos debatedores deixou muito a desejar. Observa. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. O apóstolo Paulo está falando para aqueles que conheciam a lei, para aqueles que estavam dentro da realidade da lei. Olha o que ele diz no versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Pegam esse texto para embasar essa lei, que eu chamo de insolubilidade do casamento, a lei conjugal, segundo a interpretação dessa corrente, para afirmar que somente em caso de morte. Então, não havendo morte, aconteça o que acontecer, adultério, abandono, aquelas duas pessoas estão ligadas permanentemente. É um laço, é um nó ali que envolve os dois que ninguém pode quebrar. Ora, todos nós sabemos que dentro do contexto da lei, Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao 2, o divórcio era permitido. O divórcio era legal. Então o divórcio rompia. Então olha a confusão que fazem. Será que o apóstolo Paulo estava dizendo aí que nem mesmo com o divórcio aquela união ela era desfeita? Claro e evidente que não. Claro e evidente que não. Não estamos debatendo o pós. A partir do Evangelho, quando Jesus fala em Mateus 19, versículo 5, 6, quando ele começa a explanar sobre a vontade de Deus, nós estamos falando da lei. Então, dentro do contexto e dentro da realidade da lei, o divórcio rompia e dava fim, sim, ao casamento e àquela união. Então, olha a confusão que eles fazem e ainda raciocinando dentro da realidade da lei. Confusão tamanha que mesmo com o divórcio, então, segundo essa interpretação, mesmo com o divórcio, os dois continuariam ligados. Ora, isso não tem sustentação. Então, ditas essas palavras sobre o foco da discussão e contextualização, eu vejo que falta para nós ainda, nós poderíamos promover
um debate presencial. Eu entendo que um debate presencial poderia levar a um aprofundamento maior dessa questão. E, completando ainda esse entendimento do debate presencial, esse terceiro ponto, creio também que os presbíteros e outros estudiosos aqui no estado de Minas Gerais precisam se envolver mais nessa discussão, que é uma discussão ainda que está aberta. Será que nós estamos trabalhando algo que não é tão importante? Claro e evidente que é importante, principalmente para aqueles que ainda vão entrar nessa realidade do casamento. Então nós temos que tratar dessa questão perante os jovens, temos que aproveitar algumas oportunidades, como por exemplo o Enjoque, que vai acontecer agora no período de carnaval, no mês de fevereiro, e abordar essas questões de forma clara, porque se nós não o fizermos, nós vamos amargar um número maior ainda de divórcio. E o divórcio não é a vontade de Deus, mas todos nós sabemos que algumas situações, como eu defendi aqui, tornam aquela união insustentável e impraticável. E não há como segurar aquelas duas pessoas. E não adianta fazer pressão. Não adianta pressionar. Se largar, vai ficar solteiro para o resto da vida, não vai poder se relacionar com mais ninguém, vai estar cometendo adultério e será condenado. Esse tipo de pressão, ele não funciona. Então nós temos que trabalhar alguns mecanismos aí para fortalecer de fato essa união, nós chamamos essa união instituída por Deus, que chamamos de casamento, mas utilizando textos dentro do contexto. Pecado, para nós fecharmos agora, a vontade de Deus é que nós não pequemos. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, o pecado, ele é combatido no Novo Testamento, foi combatido no Antigo, no Novo Testamento continua sendo combatido com mais força ainda, porque nós sabemos qual foi o preço que foi pago para nos resgatar do pecado. Colocar uma carga sobre divorciados e com o intuito de mostrar que Deus dá um certo destaque negativo para esse pecado é algo que carece também de sustentação. Bom, por fim, quero agradecer aos participantes, ao evangelista Lúcio Magalhães, que tem participado de forma ativa, tem apresentado algumas questões que enriqueceram muito o debate, e também ao diácono Samir Tarabai. Em alguns momentos o debate ficou intenso, mas isso faz parte e eu vejo com naturalidade. Creio que nós avançamos, abrimos uma porta e temos e precisamos debater outras questões relacionadas à Igreja de Cristo. Muitos não estão preparados ainda. Observei também que muitas lideranças de igrejas de Cristo não estão preparadas para o debate saudável. Infelizmente, algumas lideranças se escondem, outras se omitem e jogam um jogo sujo, um jogo ali chamado hipocrisia. Nós temos que ter muito cuidado com esse jogo. Nós temos que jogar aberto, mesmo havendo algumas discordâncias. Então, agradeço também a todos que estão acompanhando esse debate, a todos que participaram aí dando sugestões, colocando as suas opiniões, apresentando as suas opiniões. Que Deus abençoe a todos. Eu me encontro à disposição aí, havendo dúvidas, havendo algumas colocações a serem feitas, eu me encontro à disposição dos irmãos. Então vamos fechar com uma oração.
Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos acima de tudo por Jesus. É nele que está a nossa redenção, é nele que está a nossa salvação. Obrigado por nos amar, obrigado por trabalhar nas nossas vidas. Nos ajuda para que nós possamos debater esta e outras questões que são de grande importância para o teu povo. Nos conceda sabedoria e entendimento da tua palavra, entendimento com discernimento, para que nós possamos buscar, acima de tudo, fazer a tua vontade. Nós somos pecadores remidos no sangue do seu Filho. Agradecemos por essa salvação maravilhosa, por essa salvação grandiosa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.